Start de hoje vai falar do transtorno do déficit de atenção. É um problema do cérebro, não é uma distração comum, é uma coisa séria. A pessoa realmente não consegue se concentrar. E às vezes o mesmo problema está ligado à hiperatividade, aí a pessoa não consegue simplesmente parar quieta. Outro assunto de hoje é a dislexia. Para falar sobre isso, a gente tem logo dois consultores. Dr. Daniel de Barros, psiquiatra, está aqui conosco. Bom dia, doutor. Bom dia pessoal. Em frente ao doutor, a doutora Ana Escobar. Bom dia a todos. Bom dia, doutora. Dislexia não é uma coisa só de criança, né, doutora Ana? Pode ter consequências também para a vida adulta. Com certeza absoluta. Os adultos e crianças podem ter a dislexia. É interessante que muitos adultos percebem que tem depois de ver nos seus filhos. Doutor Daniel, a gente vai falar de dislexia, essa nomenclatura TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. São palavras, siglas relativamente novas. Esses problemas são novos ou eles existiam há mais tempo e agora ganharam um nome? Então, na verdade, mesmo o nome já tem faz tempo. O que a gente tem visto mais recentemente, com mais divulgação, é as pessoas terem consciência do problema. Então, pessoas com dificuldade para prestar atenção, pessoas com dificuldade para se alfabetizar, existe desde sempre. É que a sociedade vai amadurecendo, vai ficando mais atenta à própria sociedade e percebendo as individualidades, as necessidades, os problemas de cada um. Vamos aqui, doutora Ana, para o nosso telão, para a gente fazer uma demonstração aqui, para a gente ver um vídeo que mostra um pouquinho o cérebro de quem tem hiperatividade e também transtorno do déficit de atenção, né? Exatamente. Então, o cérebro, normalmente, ele emite uma série de transmissores que vão fazer as conexões dos neurônios, né? Então, os neurônios todos conectados. E os indivíduos que normalmente têm esse transtorno do déficit de atenção, não têm essa quantidade de neurotransmissores suficientes para manter as conexões. Então, os neurônios, olha aqui como a gente pode ver, é como se eles não se conectassem, eles se desconectam. E com isso, a pessoa vai perdendo o foco e não se concentra em determinada ação, em determinado assunto. E isso independe da atividade que a pessoa está fazendo? Independe da atividade que a pessoa está fazendo. Em qualquer circunstância, isso pode acontecer. Claro que na idade escolar, onde as crianças têm que prestar atenção na aula, fazer lição, isso aparece aí com muita frequência. Vamos ver a nossa primeira participação do auditório virtual. Pergunta para a senhora, doutora Ana. Valéria de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Podemos identificar hiperatividade a partir de que idade? Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque o transtorno, né, de déficit de atenção e hiperatividade deve ser diferenciado daquela criança que é uma criança ativa, que é uma criança levada, que é uma criança que gosta de brincar, né? Então, o transtorno mesmo, a gente em geral identifica em crianças maiores, acima de 3 anos de idade. É nessa fase que a gente começa a entender e perceber que essa criança pode ter um transtorno e não ser só uma criança levada, né? A gente vai ver no programa de hoje que todos esses problemas seguem adiante e chegam até a vida adulta. Mas é importante, na fase da infância da criança, perceber a diferença entre uma criança levada e uma criança com esse transtorno. Vamos ver aqui, doutor, nesse quadro que a gente preparou aqui, 2 exemplos de uma criança levada e de uma criança com déficit de atenção. Vamos simbolizar aqui o dia a dia, a rotina de uma criança que só é levada, doutor. Ela tem no dia dela um objetivo que é fazer a lição de casa. Já terminou a aula, já chegou em casa e aí tem várias distrações. Ela sai, ela tem um objetivo que é chegar ali na lição de casa. Viu a bola? Para um pouquinho. Mas lembra da lição. Lembra da lição e segue adiante da lição. Escutou o passarinho? Dá uma desviada, mas já lembra da lição às vezes. E vai. Vai sentir uma sede. Depois vai dar vontade de ir no banheiro. Fatal, né? Acaba chegando na lição. Chegou até a lição. Mas às vezes ouve o passarinho cantar quando está fazendo a lição. Dá uma distraída de vez em quando. É normal. Mas ela sempre acaba voltando. Pensa em brincar, pode até voltar para brincar um pouquinho. Exato, mas com moderação, vamos dizer assim. Ela tem esse foco. Ela consegue manejar melhor os estímulos, né? Porque todos nós estamos cercados de estímulos. Ela consegue diferenciar, olha, bom, é hora da lição, eu ouvi o passarinho cantar, dá uma olhada, mas volto.
Ela consegue gerenciar, vamos dizer assim, os estímulos. Sendo mesmo assim uma criança levada. Exato. A gente tem que lembrar que criança é dispersa por natureza. Criança não amadureceram ainda os seus centros totalmente de controle. Então ela é um pouco mais impulsiva, ela é um pouco mais dispersa, mas dentro de um limite. Bom, aí a gente vai mostrar agora uma criança que tem o déficit de atenção. São as mesmas atividades e os mesmos estímulos, mas o comportamento, é preciso prestar atenção, aí sim ele é diferente, né, doutor? O objetivo continua sendo a lição de casa. Às vezes ela tenta chegar, mesma coisa, passa só um pouquinho pela bola, passa só um pouquinho pelo passarinho, alguma coisa assim, e chega. Só que ela volta, dispersa. Volta, e aí volta e fica dando volta, ela esquece. E aí o passarinho ouve cantar, dispersa de novo. Ela tem mais dificuldade de lidar. E ela lembra da lição. Ela vem em direção. Mas lembra que tem sede. E aí vai, e bebe água. E vai para a lição. E às vezes ela chega, ela faz um pouquinho da lição também. Mas com mais facilidade ela se distrai pela vontade de ir ao banheiro. E aí ela vai no banheiro, ela ouve o passarinho cantar, e aí ela não lembra da lição, e lembra, volta um pouquinho para a lição e se dispersa de novo. Então, qual que é a dificuldade aqui? O que eu acho que esse gráfico, né, essa luzinha mostra pra gente? A criança com déficit de atenção, ela tem muito mais dificuldade de manejar e de lidar com os diversos estímulos. É preciso tratamento. É preciso tratamento, é preciso, enfim, um tratamento não só com remédio, né? Um tratamento multidisciplinar, a gente vai ver nos vídeos aí. Doutora Ana, e criança levada precisa do quê? Criança levada precisa de orientação. É só chegar, falar. Criança é assim, gente. Educar, a gente tem que ficar em cima da criança. Vai fazer lição, vai fazer lição. E assim a gente vai ensinando. Agora, é muito difícil. Eu tenho filho, eu sei que é muito difícil distinguir essas duas situações na rotina, durante a vida inteira, é muito complicado. É difícil. E uma das dicas que a gente tem é realmente, a partir de 3 anos, 4 anos, 5 anos, os professores, né, na escola, começam, eles têm uma capacidade de identificar também, junto com os pais, né, aquela criança que foge um pouquinho do padrão de ser levada. E nas crianças maiores, o rendimento escolar começa a diminuir. Então, esses são sinais de alerta que a gente deve ficar atento e que ajudam bastante o diagnóstico. Para ajudar também a gente a perceber diferenciar uma coisa da outra, a gente fez alguns vídeos com a ajuda do Matheus, um ator que vai mostrar pra gente agora como é que é uma criança que larga tudo pela metade. Vamos ver. Retrato do dia a dia, né? Muito estímulo também, né? Tem muita coisa para ser feita, né? Mas esse que é um dos grandes, uma das grandes linhas que a gente tem que atuar com a criança com TDAH é diminuir a quantidade de estímulos presentes. Né? Porque a criança tem um objetivo para fazer. A gente já sabe que ela se distrai fácil, que tudo capta a atenção dela, que ela tem dificuldade de focar. Então tem que diminuir o número de estímulos no lugar da lição, no lugar onde ela precisa se concentrar, para que menos coisa capte a atenção e ela se distraia com menos facilidade. Na hora de fazer a lição de casa, então, o quarto tem que estar só com o caderno, o livro e nada mais? Nada mais. Essas crianças têm que ter realmente, a gente tem que ajudar essas crianças a se focarem numa coisa. Por isso que é sempre bom ter no quarto um lugarzinho, um ambiente para fazer a lição. Uma escrivaninha onde a criança, realmente, aquele lugarzinho é o lugar da lição. Isso ajuda bastante essas crianças, não é? Vai fazer lição na sala, na mesa, na sala de jantar? Não. No quarto, uma escrivaninha, um local específico para a lição. Sem essa quantidade enorme de brinquedo. Outra missão difícil para os pais nessa época que os meninos fazem tudo. São multiconectados. Vai explicar para o filho. Não, filho, desliga a internet. Não, sai do telefone. É muito complicado. Educar não é fácil. Não, doutora Ana. É uma negociação. Uma outra característica que o Matheus vai representar aqui pra gente é a impulsividade. Vamos ver?
Gabriel, eu já não falei pra você parar de brincar e fazer... Ah, mãe, eu não quero tomar banho agora. Gabriel, espera eu terminar de falar. Eu nem ia mandar você tomar banho. Eu ia pedir pra você terminar... Eu já fiz a lição de matemática. Gabriel, espera eu terminar de falar. Eu ia pedir pra você terminar o trabalho de geografia que você precisa entregar. Ah, mãe, não quero, não precisa de lição nenhuma. Deixa eu ver essa lição de matemática que você fez. Não. Eu não tô acreditando. Você fez a lição de matemática no caderno de português? Eu sei que você consigo. Bravo, Isso aí, ele fica bravo, tá certo. Essa agressividade faz parte desse conjunto de sintomas também? Então, não tem agressividade, né? Como o TDAH, a gente está falando de uma dificuldade do controle de impulsos, né, de concentração, de autocontrole, em última análise. Às vezes a criança pode ficar um pouco parecendo mais desobediente, mal criada. Uma coisa que a gente vê no TDAH, ao contrário da criança levada, é que não adianta dar bronca. Não adianta, às vezes não adianta negociar, dar bronca, bater, brigar, dar bombom. Não tem o que faça a criança mudar o comportamento. Por quê? Não está no controle dela. Ela tem uma dificuldade específica. Então, às vezes, parece que a criança está um pouco mais agressiva, mas o menino mostra muito bem. Ele fala assim, eu sei que eu fiz besteira, né? Eles percebem e acabam ficando irritados com isso. Tem mais gente querendo fazer pergunta, vamos ver a Luciana de Itabira, em Minas Gerais. O tratamento para o déficit de atenção se dá apenas por medicamentos? Não, Senhora, na verdade é um tratamento multidisciplinar, né? Envolve medicamento, envolve terapia, envolve às vezes treinos cognitivos que se chama, que são com neuropsicólogos especializados, psicopedagogo, ele tem que entrar na história, né, para adequar ali a coisa da aula para a necessidade especial daquela criança, a presença do pediatra para afastar outros problemas, enfim. Quanto mais profissionais envolvidos, melhor. E tratar também os pais, né? Não tratar, mas os pais têm que ser orientados, os professores também. Porque veja, um exemplo aqui, como a relação vai ficando desgastada, a mãe vai ficando com raiva, a criança vai ficando com raiva, a relação se desgasta. Então é um tratamento que a gente chama da família também. Mas tem que ter o remédio? Normalmente sim. É difícil a criança melhorar só com as outras medidas ambientais. Né? O remédio está aqui na mesa, o princípio ativo do remédio? Isso é metilfenidato. É um controle que normalmente se estende por muito tempo? Pode ser para a vida toda? Então, a questão do metilfenidato, ela é interessante, né? Teve até umas pesquisas recentes mostrando como se fosse um problema, né? Como se fosse um defeito. Falou assim, mas a prescrição de metilfenidato diminui nas férias. Mas o metilfenidato, ele não é uma cura para o TDAH, não é que nem antibiótico que você toma para amidalite e depois você para. Ele é que nem um óculos, vamos dizer assim, eu tenho miopia. Se eu tiro o óculos, eu não enxergo direito. Se eu ponho o óculos, eu enxergo melhor. A criança ou o adulto, ele vai ter uma capacidade de atenção menor. Com o remédio, essa capacidade de atenção aumenta. E se ele está num contexto ali de férias, etc., que ele não está precisando usar aquilo tanto, eventualmente não vai precisar do remédio mesmo. Vamos entender então o que esse remédio faz, doutora Ana, em mais uma demonstração aqui. Certo. Então, olha, aqui dá para a gente entender bem. Então, aqui a gente tem 2 neurônios, certo? E para que a nossa atenção foque e para que a gente preste atenção em todas as coisas, né? Os neurônios precisam estar conectados, tá? Então, para a conexão desses neurônios, então a gente tem o que a gente chama de neurotransmissores. Esses neurotransmissores promovem aqui a conexão. Então, uma ordem vai passando de um neurônio para o outro e com isso a gente vai vivendo, certo? As crianças que têm esse déficit de atenção, elas têm uma conexão só assim, que é uma conexão frágil, porque esses neurotransmissores, eles desaparecem rapidamente. Quando a gente toma o remédio, o que acontece e faz o tratamento? Olha, aumenta a conexão, aumenta a quantidade de neurotransmissores e, consequentemente, a conexão entre os neurônios. Com isso, as crianças e os adultos também conseguem focar, prestar atenção na aula, prestar atenção na lição e fazer as atividades normais que tem que fazer. Mais participação do nosso auditório virtual, vamos dar uma olhadinha da Fabiana agora. Crianças quietas também podem ter déficit de atenção? Sim, muitas vezes o déficit de atenção pode não vir acompanhado do que a gente chama de hiperatividade. Então, as crianças que às vezes são quietinhas, que têm um comportamento até mais retraído, mais tímido, também podem ter déficit de atenção. Como a gente percebe isso?
realmente o rendimento escolar e na hora da criança estar executando as tarefas da escola. Aí tem várias dicas que podem diagnosticar o déficit de atenção. Realmente, quando isso acontece, quem vai fazer esse diagnóstico é o profissional. É uma equipe multidisciplinar que faz esse diagnóstico. Bom, uma das características que podem ajudar nesse diagnóstico é uma coisa chamada hiperfoco. Mais uma vez, o Matheus, nosso ator mirim, convidado de hoje, vai demonstrar pra gente como é que isso acontece. Vamos ver? Gabriel, eu vou com você. Gabriel, cadê a camiseta do seu uniforme? Filha, eu tô falando com você, tá me ouvindo? Gabriel! Hiperfoco, presta atenção em uma única atividade, não tem nada que faça ele prestar atenção em outra coisa. E isso é outra característica que confunde muitas vezes. Os pais acham que a criança está de má vontade, né? Tipo, quando quer, consegue prestar atenção, e quando é para fazer lição, não consegue. Mas a verdade é que, como essas crianças, como a gente vem explicando ao longo do programa, tem uma dificuldade de prestar atenção, vamos dizer, o limite para alguma coisa, ganhar a atenção delas é muito alto, quando ganha, quando essa quando este estímulo, seja um jogo, seja um filme, consegue entrar no foco da pessoa, é porque é muito importante, né? Para ela aquilo lá é muito forte, então depois é difícil tirar. Nem todas as crianças têm isso, mas quando um jogo, um videogame, ou um filme, alguma coisa, entra no foco dessas crianças, às vezes é muito difícil você distraí-las daquilo que é o que a gente chama de hiperfoco. Doutora Ana, o que acontece se essas crianças não forem tratadas? Se o diagnóstico não for feito e elas não forem tratadas? Isso, se elas não forem tratadas, o que acontece? O rendimento escolar normalmente cai. E na hora que o rendimento escolar cai, que a criança começa a se sentir incapaz, a criança começa a se sentir até deprimida. Essas crianças sofrem também? Sofrem, porque a autoestima diminui muito. E quando a autoestima diminui, a depressão, às vezes, é uma coisa que vai acontecendo. Então, essas crianças, elas acabam ficando agressivas, elas acabam ficando, antissociais, porque ninguém quer brincar muito com elas. Então, isso é um problema que realmente envolve uma série de outros tipos de comportamento e que quando a gente vai no foco, né, que é o transtorno do déficit de atenção, e trata, a gente acaba resolvendo todo o resto. Bom, a gente está falando da dificuldade do diagnóstico desses problemas, porque são situações que volta e meia todo mundo passa por elas, adultos e crianças. Mas existe uma questão para prestar atenção nela, que é o uso do remédio, sem acontecer exatamente esse problema, né, doutor? Exato. Como o diagnóstico de déficit de atenção às vezes é um pouquinho difícil, porque todo mundo é um pouco distraído, todo mundo é um pouco disperso, às vezes a pessoa está vendo o programa e fala, ai meu Deus, eu acho que eu tenho déficit de atenção. Não é isso, todo mundo pode se distrair, ainda mais hoje em dia com celular, computador, televisão, etc. O problema é a pessoa começar a achar que tem déficit de atenção e sair tomando remédio, pega o remédio do vizinho, pega o remédio do filho, etc., sem um diagnóstico correto. Isso é problemático. Porque o remédio é sempre uma questão de custo-benefício. O remédio ele pode trazer efeitos colaterais, só que se a pessoa tem um problema, tudo bem, justifica você passar por aqueles efeitos colaterais. Se a pessoa não tem um problema, vai tomar remédio de graça, passar, enfim, efeitos colaterais de graça. E a gente está vendo que o remédio é tarja preta, né? Exato, é um remédio controlado, ele tem que ser muito bem indicado. Muito bem, vamos ver mais um vídeo para a gente entender aqui mais um sinal desse transtorno.
Mexer pernas, braços sem parar, ficar sem arrumar uma posição no sofá, se virando, esses são sinais, são características das pessoas que têm esse transtorno? Também são sinais e características para os quais é interessante a gente prestar atenção. Você vê, ele não para quieto um minuto, brinca com uma coisa, para, larga, não arruma um lugar, uma posição nem para ficar, se fica de cima, de baixo, sentado, deitado, perna para cima, perna para baixo. Então, essa inquietação realmente é uma dica também. Isso tem papel dos pais nessa composição, digamos assim? Os pais são responsáveis pelo transtorno? O ambiente pode ser responsável? Tem um fator genético ou a criança já nasce assim? Então, o transtorno não tem necessariamente um fator genético, embora em algumas famílias a gente consiga identificar pessoas que também tenham, né, transtorno de atenção, né? Agora, essas crianças normalmente, elas vão, com esse comportamento, os pais, na verdade, podem propiciar um pouco. Por quê? Porque esse ambiente cheio de estímulos, né, então pode fazer com que as crianças fiquem totalmente dispersas. Existem adultos assim também, né? E pais com TDAH têm dificuldade muitas vezes de criar um ambiente eles mesmos, né, organizado e etc. Como é que eles vão passar isso para os filhos? É mais difícil ainda, né? Então é sempre uma interação entre higiene, ambiente, educação, tudo tem que ser visto no tratamento. Dá para identificar. A doutora Ana disse que quando chega um paciente assim no consultório, é até mais fácil, a senhora percebe com mais rapidez o menino tão disperso assim, né, doutora? Assim é fácil, porque você está conversando com a mãe e a criança fica brincando, mexendo, pega uma coisa, pega outra, anda do lado, anda pro outro, sobe na mesa, sobe na maca, enfim, essa criança é fácil da gente ver. Um adulto também, né? Quando a pessoa seja adulta e chega desorientada, vai pra cá, vai pra lá, o senhor já logo... mas esse componente de hiperatividade, esse componente motor, ele tende a reduzir no adulto. A criança com déficit de atenção e hiperatividade, ela é mais inquieta, sim, muitas vezes, e o adulto ele vai permanecendo, ele aprende a se controlar melhor, o que sobra muitas vezes são só os sintomas de desatenção. Muito bem. Vamos saber o que acontece no Brasil e no mundo, fazer contato com a Sandra Nemberg. Gente, já é 2 de maio, Sandra. Já, né? Nossa, outro dia era dia 1º de maio. Vai ser dia 2 de maio. E amanhã já vai ser dia 13, não loucura. Imagina, Sandra. Mas olha, já é mês 5, hein? Mais um mês a gente já está na metade do ano. Mais 6 meses acaba o ano. Tá vendo, Sandra? Vamos começar então hoje o dia. Olha só, eu começo com uma notícia. Um ex-deputado estadual de Santa Catarina e ex-vereador de Florianópolis é acusado de abusar sexualmente de jovens carentes que ele ajudava. Nilson Nelson Machado, Duduco, abrigou mais de 70 crianças e adolescentes na própria casa nas últimas 3 décadas. Várias pessoas que passaram por lá afirmam que sofreram abusos. Ele tocava nas partes íntimas, isso no quarto dele. Neste vídeo, gravado com câmera escondida, o ex-deputado admite que se envolveu com menores. Toda a vida eu trabalhei com de relacionamento, eu fui mais fraco, fui com ela criança, não tinha 10, nem 9, 12, 13 anos. Mas ao falar com a nossa equipe, disse que as acusações são falsas. Eu clamo pela justiça. Eu quero isso mesmo, que a justiça me chame o mais rápido possível. Em Cuiabá, a polícia procura por uma criança de 8 anos que foi sequestrada na casa dos pais adotivos. A principal suspeita é a mãe biológica, que perdeu a guarda da filha porque foi condenada por tráfico de drogas. No início, a família pensou que fosse um assalto, mas o homem que invadiu a casa na sexta-feira passada levou a menina, Ida Verônica Feliz. A polícia divulgou o retrato falado dele. A mãe biológica, Élida Isabel Feliz, já cumpriu pena por tráfico de drogas e é foragida da polícia. A morte de mais um ciclista no trânsito, desta vez foi na região central de São Paulo, e até agora o rapaz não foi identificado. O motorista do ônibus disse que o ciclista entrou na contramão e bateu de frente com o ônibus. O ciclista estava sem documentos, chegou a ser socorrido, mas morreu algumas horas depois no hospital. O motorista do ônibus se apresentou à polícia, foi ouvido e liberado. Ele vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Informações sobre o julgamento do mensalão. Hoje termina o prazo para que os réus recorram à condenação que receberam do Supremo Tribunal Federal. De Brasília, Viviane Basile eu pergunto para ela até que horas os condenados têm para entrar com recurso. Viviane.
Os advogados têm até às 11h59 da noite. Até agora, dos 25 condenados no julgamento do Mensalão, 7 entraram com recursos. Entre eles, o ex-ministro da Casa Civil, José Disseu, condenado a 10 anos e 10 meses de prisão por corrupção ativa e formação de quadrilha. E o operador do esquema do Mensalão, Marcos Valério, condenado a corrupção ativa, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, peculato e evasão de divisas. Depois dos recursos, o presidente do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa, que também é relator do processo do Mensalão, vai analisar os pedidos e então submetê-los ao plenário, que deve levar muitas sessões nesse debate. Não há prazo para que se chegue a uma conclusão. Apenas depois dessa fase dos recursos é que os condenados vão cumprir ou não as penas. Viviane Basile para o Globo Notícia. Hoje chega uma frente fria ao vizinho Uruguai. Isso provoca aumento de nebulosidade no extremo sul do Brasil, com pancadas de chuva que podem vir com raios e queda de granizo. Trovoadas também do Maranhão ao norte do Amazonas. Dia ensolarado do centro-sul de Mato Grosso até a faixa litorânea, que vai de Santa Catarina ao Rio de Janeiro. O tempo continua quente por aqui, acima da média, máxima de 26 graus em São Paulo, e a maior temperatura do país será em Cuiabá, 36 graus. O Papa Emérito Bento XVI volta hoje ao Vaticano. Bento XVI vai morar no mosteiro da Igreja do Vaticano. Ele sairá de Castel Gandolfo, onde viveu nos últimos 2 meses, por volta do meio-dia, horário de Brasília. No mosteiro, o Papa Francisco dará as boas-vindas ao Papa Emérito. A partir daí, haverá 2 papas convivendo ao mesmo tempo dentro do Vaticano, uma situação completamente inédita. Mariana e Fernando. Muito bem, Sandra. Obrigado pelas informações. A gente se encontra então no Jornal Hoje, 1h20. Sim, até lá. Obrigado, até lá.